Bom dia, abençoadas, a paz do Senhor, que Deus nos dê um coração ensinável nesta manhã. Hoje, com o capítulo 9 de Neemias, missionária Vasti aqui. Ora, no dia 24 desse mês, se ajuntaram os filhos de Israel em jejum, vestidos de saco e com terra sobre as cabeças. E os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estrangeiros, puseram-se em pé e confessaram os seus pecados e as iniquidades de seus pais. E levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor seu Deus. Uma quarta parte do dia e outra quarta parte fizeram confissão e adoraram ao Senhor seu Deus. Então Jesuá, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serabias, Bani e Kenani se puseram em pé sobre os degraus dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. E os levitas, Jesuá, Cadmiel, Bani, Assabinéias, Serebias, Odias, Sebanaias, Petaías, disseram: Levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Bendito seja o teu glorioso nome, que está exaltado sobre toda bênção e louvor. Tu, só tu és Senhor. Tu fizeste os céus e os céus dos céus, juntamente com todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela existe, os mares e tudo quanto nele já, e tudo os conservas a todos, e o exército dos céus te adora. Tu és o Senhor, ó Deus, que elegeste a Abraão e o tiraste de Ur dos caldeus, e lhe puseste por nome Abraão. E achaste o seu coração fiel perante ti, e fizeste com ele o pacto que daria à sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos fariseus, dos jebuseus e dos girgazeus. E tu cumpriste as tuas palavras, pois é justo. Também viste a aflição dos nossos pais no Egito, e ouviste o seu clamor junto ao Mar Vermelho. E o operaste sinais e prodígios contra Faraó e contra todos os seus servos e contra todo o povo da sua terra, pois sabias com que soberba eles os haviam tratado, e assim adquiriste renome, como hoje se vê. Fendente o mar diante deles, de modo que passaram pelo meio do mar em seco, e lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas impetuosas. Além disso, tu os guiaste de dia por uma coluna de nuvem, e de noite por uma coluna de fogo, para os alumiares no caminho por onde haviam de ir. Desceste sobre o monte Sinai, do céu falaste com eles, e lhes deste juízo reto e leis verdadeiras, bons estatutos e mandamentos. O teu santo sábado lhe fizeste conhecer, e lhe ordenaste mandamento e estatuto, e uma lei por intermédio de teu servo Moisés. Dos céus lhe deste pão quando tiveram fome, e da rocha fizeste brotar água quando tiveste sede, e lhe ordenaste que entrassem para possuir a terra que com juramento lhes haviam prometido dar. Eles, porém, os nossos pais, se houveram soberbamente e endureceram a cerviz, e não deram ouvido aos teus mandamentos. Recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que fizeste no meio deles antes de endurecerem a cerviz. E na sua rebeldia levantaram um chefe a fim de voltarem para a sua servidão. Tu, porém, és Deus, pronto para perdoar, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em beneficência, e não nos abandonaste. Ainda, mesmo quando eles fizeram para si um bezerro de fundição e disseram: Este é o teu Deus, que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias, todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os abandonaste no deserto. A coluna de nuvem não se apartou deles de dia, para o caminho guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite, para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. Também lhes deste o teu bom espírito para os ensinar,
e o teu maná não retiraste da tua boca, e água lhes deste sempre que tiveram sede. Sim, por 40 anos os sustentastes no deserto, não lhes faltou coisa alguma, a sua roupa não envelheceu, os seus pés não se incharam. Além disso, lhe deste reino e povos, e lhe permitissem em porções. Assim eles possuíram a terra de Sion, a saber, a terra do rei Esbom e terra de Og, rei de Baçã. Outro sim, multiplicaste os teus filhos como as estrelas do céu, e os introduziste na terra de que tinha dito a seus pais, e nela entrariam para possuir. Os filhos, pois, entraram e possuíram a terra. E abateste perante eles os moradores da terra, os cananeus, e lhes entregaste nas mãos, como também os seus reis e os povos da terra, para fazerem deles conforme a sua vontade. Tomaram a cidade fortificada de uma terra fértil, e possuíram casas cheias de sorte e coisas boas, cisternas cavadas, vinhas de olivais, árvores frutíferas em abundância. Comeram, pois, fartaram-se, engordaram e viveram em delícias pela tua grande bondade. Não obstante, foram desobedientes, se rebelaram contra ti, lançaram a tua lei para trás das costas e mataram os teus profetas, e protestaram contra eles, para que voltassem a ti. Assim cometeram grandes provocações, pelo que o entregaste nas mãos dos seus adversários, que os afligiram, mas no tempo da sua angústia, quando eles clamaram a ti, tu os ouviste do céu, e segundo a multidão das tuas misericórdias, lhe deste libertadores, que os libertaram das mãos dos teus adversários. Glória a Deus, aleluia. Contudo, por causa de tudo isso, firmamos um pacto e o escrevemos, e selamos-nos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Bom dia, mulheres abençoadas, que o Espírito Santo nos dê um coração ensinável nessa manhã. Continuamos aqui, com o nosso projeto de reconstrução das famílias, e o tema de hoje é: a restauração começa quando reconhecemos quem Deus é e quem nós somos diante dele. Então, o que nós precisamos compreender? Que uma família restaurada, ela é construída sobre arrependimento sincero, gratidão pela fidelidade de Deus e um compromisso renovado, mulheres, de viver a obediência à sua palavra. Então, quando nós lemos esse capítulo 9 de Neemias, nós conseguimos ver que a celebração da festa dos tabernáculos, né? O povo, ele se reúne novamente. Então, dessa vez, não para festejar, mas para buscar ao Senhor com profundo arrependimento. Eles vão jejuar, eles vão confessar seus pecados, os pecados dos seus antepassados, e em seguida eles vão fazer uma longa oração, lembrando de toda a história de Israel, reconhecendo que Deus sempre foi fiel, mesmo quando o povo foi desobediente. Isso é muito importante. Então, não existe verdadeira reconstrução sem arrependimento. Deus restaura famílias que reconhecem suas falhas, que voltam para Ele, que decidem caminhar em obediência. Então, nós vemos aqui que o povo, primeiro, o povo se reúne em jejum, vestido de pano de saco, em sinal de humilhação diante de Deus. Depois eles confessam os seus pecados, e os pecados de quem? Dos seus antepassados, dos seus pais. Os levitas conduzem o povo a uma grande oração e adoração. A oração relembra a fidelidade de Deus desde Abraão, passando pelo Egito, deserto da terra prometida. Então nós vemos que o povo reconhece que Deus sempre permaneceu fiel, mesmo diante da constante desobediência de Israel. E o capítulo vai terminar com o reconhecimento da necessidade de uma mudança de vida. Então, o que nós aprendemos aqui, mulheres em construção? Que a confissão abre caminho para a restauração. O povo não escolheu seus pecados, eles reconheceram diante de Deus. Então eu te pergunto nessa manhã, eu tenho confessado minhas falhas ao Senhor? Ou eu estou tentando até hoje justificá-las? Porque Deus, ele permanece fiel, mesmo quando falhamos. Então, ao recordar a história do povo de Israel, o povo reconhece que a misericórdia de Deus nunca acabou.
Então eu te pergunto nessa manhã novamente, eu tenho lembrado mais dos meus erros ou da fidelidade de Deus? Então nós precisamos ensinar as próximas gerações quem Deus é. E a oração, ela relembra grandes feitos do Senhor para que o povo nunca se esqueça deles. E é algo tão fiel da parte de Deus que na segunda-feira, né, eu nem tinha lido esse capítulo ainda, eu fazia essa oração diante do Senhor. Eu comecei a agradecer a Deus por tudo que Ele tinha nos dado. Eu comecei a relembrar como Deus me deu a minha casa, como Deus deu os carros para nós, a nossa caminhonete, como Deus gerou esse sítio na nossa vida. Eu comecei a lembrar. E olha aqui, e é a partir disso, é lembrando o que Deus fez. Então a oração, ela relembra os grandes feitos do Senhor na nossa vida. Então eu te pergunto, eu tenho compartilhado com a minha família os testemunhos da fidelidade de Deus? Porque a verdadeira mudança começa no coração. O arrependimento do povo produz uma decisão de viver em forte oração, em forma diferente. Meu arrependimento tem gerado transformação? Ou apenas é uma emoção passageira? Então nós precisamos aprender. E Neemias 9 nos lembra que não devemos viver preso ao passado, mas usar nossa história para reconhecer a graça de Deus. Quando pais e filhos, cônjuge, exercitam o perdão e a humildade, o lar se torna um ambiente de cura e restauração. Então, uma família que se lembra das bênçãos do Senhor fortalece a sua fé para enfrentar os desafios presentes. E o versículo que eu quero deixar nessa manhã é o versículo 17. Porém, tu és Deus perdoador, clemente, aleluia, misericordioso, glória a Deus, tardio em irar-se e grande em bondade, por isso não os desamparastes. Então, existe alguma área da sua vida ou da sua família que precisa de arrependimento? Eu tenho reconhecido a fidelidade de Deus, mesmo nos momentos difíceis? Reserve um tempo para agradecer a Deus por tudo que Ele já fez, por sua família. Depois peça perdão pelas falhas que o Espírito Santo trouxe ao seu coração e ore por um novo tempo de comunhão e obediência no seu lar. Amém? Vamos orar? Senhor, eu oro nessa manhã para que Deus gere um coração humilde e arrependido em cada membro, Pai, desta família, Deus. Cure lembranças e feridas do passado, restaure relacionamentos quebrados, fortaleça a fé, Pai, da nossa casa, faça da nossa família um testemunho vivo, Deus, de sua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Vamos declarar, mulheres? Vamos declarar hoje em nome de Jesus? Eu falo aqui, você repete aí? Hoje eu reconheço a fidelidade do Senhor sobre a minha vida e sobre a minha família. Reconheço o perdão de Deus, entrego a Ele o meu passado e declaro que um novo tempo de restauração, comunhão e obediência começa em meu lar. A misericórdia do Senhor nos sustentará todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.